Capítulo 10. Nascimento. Ambos os lados se entreolharam, prontos para lutar, mas antes de começar essa luta, Elon se perguntou como e por que o próprio Varlokov Melancholy estava aqui. Ele tinha ouvido o que Echidna disse antes, mas ainda assim, ter o Varlokov Melancholy que tinha um nível de perigo semelhante ao de Reinhardt era preocupante. Estava até nevando para atrair o grande coelho. E para piorar a situação, a serpente negra estava aqui, um ser de pura destruição com o único propósito de acabar com a vida e reduzir a população de vida para que menos comida seja necessária. Ao contrário dos outros dois, este não foi feito para ser comido, mas sim seu propósito é destruir os outros. Por isso é o mais poderoso dos três grandes Mabeasts e certamente é atraído pela influência daquela bruxa Elon. Pandora, ele murmurou para si mesmo, já que tudo isso era obra dela. Echidna havia dito isso e era a resposta mais lógica. Agora ele tinha que ser o responsável por tirar todo mundo de lá e resolver o problema sozinho. Não, ele não pode continuar fazendo tudo sozinho, ou ele vai parar de depender das pessoas em quem ele deve confiar. Elon sabia que poderia resolver esse problema sozinho, mas seria certo rejeitar a ajuda dos outros. Se ele continuasse nesse caminho de fazer isso sozinho, ele se tornaria um monstro e se distanciaria de todos. Roy, mamãe. Roy notou a loira no meio do grupo. Ela era idêntica à mãe, ao arcebispo de Lust, Capela. Sua mãe que desapareceu por mais de um mês. Elon, Delta, atrás de mim. Emerada fez o que Elon pediu e ficou atrás dele enquanto Roy lentamente se mostrou um tanto bravo. Ele era um dos filhos de Capela e quando ela desapareceu, ele a procurou sem sucesso e mesmo em desespero ele começou a corroer a existência de todos os membros da organização assassina. Ele tentou ver nas memórias dele se havia pistas de onde ela poderia estar, mas nada. Vir até ali depois de seguir as ordens do seu evangelho valeu totalmente a pena. Roy, e ela é uma mãe, o que você fez com ela? Mãe, sou eu Tsu. Ele chamou sua mãe, mas Emerada simplesmente olhou para ele seriamente sem responder e aquele silêncio era pior do que ser insultada e tratada como um inseto por sua capela. O responsável por isso deve ser o garoto atrás do qual ela estava se escondendo. Hector. Lamentável, triste, deprimente, uma cena tão lamentável de uma mãe que não ama mais seu filho. Lee. Há muitas pessoas para comer, ele disse lambendo os lábios, percebendo quão agitado seu irmão estava porque mamãe estava agindo de forma estranha e sua aura era semelhante, mas um pouco mais pura. Rin observa que Heitor era muito parecido com seu senhor Rosval na fala e no vestuário. Emerada, por sua vez, estava um pouco nervosa. Não por medo, mas porque essa pessoa também parecia conhecer seu antigo eu. Isso a deixou ansiosa, mas Elon segurou sua mão para acalmá-la. Elon, não se preocupe, estamos aqui com você. Em tal situação, Elon tentaria obter informações e então usaria Return B10, mas dessa vez ele queria fazer isso pela primeira vez. Todo esse tempo ele queria usar a Authority, já que ao morrer e sofrer, ele sentia que estava compensando algo. Ele tentou sofrer tanto ou mais que Subaru. Mas tinha que ser melhor, para ele mesmo. A autoridade Mammon seria útil com tantas pessoas aqui, mas afetaria seus companheiros também. Era uma autoridade que só deveria ser usada quando cercada por inimigos. Ele gostaria de ter obtido a autoridade de Regulus, mas supõe que seja normal, já que ele não tirou o fator ganância dele. Os fatores ganância que ele tirou foram duplicados no corpo de Echidna. Ele vai se certificar de caçar Regulus Corneas e obter sua autoridade quietude do tempo. Mas agora ele mesmo teve que bolar um plano, então ele usa seu dom singular agora evoluído informação iminente para obter informações e criar uma solução. Elon sente um formigamento no cérebro e o tempo começa a desacelerar até parar, as cores desaparecem deixando Elon em um mundo totalmente cinza. Sua mente trabalhava muito mais e mais rápido. Ele não conseguia se mover de seu lugar, mas conseguia mover os olhos e a cabeça para observar os arredores. Ele estava percebendo as coisas como se não fossem nada, mesmo quando passava o olhar sobre os coelhos, ele era capaz de saber seus números exatos sem nem se preocupar em contá-los.
Ele conseguia ver detalhes insignificantes em todos, até mesmo contando e vendo cada fio de cabelo na cabeça dos arcebispos sem nenhum problema. Sua mente fazia um mapa total e detalhado de seus arredores. Era uma sensação incrível e agradável. Após analisar seus oponentes e ter informações básicas sobre eles com o sistema e conhecimento das capacidades de seus aliados, ele começou a imaginar possíveis eventos e cenários. Imagens imaginárias simulando o combate. Milhões de possibilidades passaram por sua mente. Um preditor em tempo real de trilhões de simulações paralelas, então ele poderia reforçar o futuro. Ou assim Elon descreveu em sua mente: morte. 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 Seus companheiros morrem com eles e ele se deixa assassinar para tentar novamente. Ele foi comido pela baleia branca, comido vivo pelo grande coelho ou desintegrado pelo veneno da serpente negra, até mesmo transformado em pó por sua língua. Ele podia sentir toda essa dor enquanto sua mente simulava cada sentido nessas simulações reais para criar um cenário realista e, assim, prever o futuro com mais precisão. Em outras situações, apenas um de seus companheiros morreu. Milhões de cenários se repetiam como um filme em sua mente e ele até os via. Ele estava usando a mente em seu potencial máximo. Ele viu quais aliados eram perfeitos para cada oponente, já que ele teve que dividi-los em equipes para lidar com um problema diferente. Mas o problema ainda era Hector. Na maioria dos cenários hipotéticos, Hector era um maior problema. Ele tinha que tirá-lo do caminho temporariamente e cuidar dos outros. Felizmente, ele tem o item perfeito para essa situação, embora estivesse hesitante em usá-lo. Era um objeto do tamanho de uma moeda que, se atirado em um oponente, o trancaria 100% em uma prisão dimensional, não importando quais poderes o prisioneiro possuísse. Era um item de nível divino que ele obteve aleatoriamente após completar uma masmorra. Ele teve muita sorte de obtê-lo e planejou usá-lo em alguém como Pandora se necessário, mas Hector é um problema tão grande quanto. Ele poderia comprar outro, mas esse item vale uma fortuna na loja do sistema. Após tomar sua decisão, o tempo lentamente voltou ao normal junto com as cores e Elon sente seu cérebro esquentar e começar a doer pra caramba. Sangue até saiu do seu nariz para a surpresa de Rin, que percebeu. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Elon limpou o sangue e deu alguns passos à frente. Elon, o buraco negro Abel vai comer todos vocês. Ele disse ainda com mechas azuis no cabelo. Seu corpo tremeu um pouco enquanto Elon tentava ignorar a dor em seu corpo após experimentar danos mentais de suas mortes e combates. Usar informações iminentes foi perfeito para planejar e encontrar a solução, mas isso levou seu dom singular ao limite e a dor foi avassaladora, mas ele não teve tempo para progredir. Ele imediatamente tirou a pequena esfera selada de seu inventário e a jogou com força em Hector, que levantou o punho para se proteger com uma barreira invisível, pensando que era um ataque, mas não esperava que o objeto se quebrasse, liberando uma onda de tentáculos negros que cercam Hector. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, os tentáculos o envolveram na escuridão e onde Hector estava antes, agora havia um cubo preto. Hector foi selado pelas próximas 3 horas. Não terminou quando Elon concentrou magia de vento em sua mão e jogou contra o cubo. Quando atingiu, criei uma onda de vento que fez o cubo voar para longe junto com os arcebispos e as grandes mabeasts. Isso lhes deu alguns segundos e Elon aproveitou para dar ordens. Elon, Ryuzu e clones de Ryuzu, vão para a vila e evacuem todos para um lugar seguro. Elsa e Melee, cuidem dos membros do culto das bruxas e das bestas comuns, não deixem que eles cheguem perto da vila ou matem os habitantes. Ele disse rapidamente enquanto Ryuzu e Elsa ao lado de Melee acenam. Após dar a ordem, Elon aponta o dedo para o outro time. Elon, Fogo e Emerada, vocês cuidarão da serpente negra, façam com que ela os siga até um lugar com espaço onde ela não possa se esconder nos arbustos ou árvores e evitem a todo custo ser tocados por seu veneno e língua ou vocês morrerão instantaneamente. Ele disse e Fogo junto com Emerada assentiram rapidamente enquanto Elon apontava para o outro time. Elon, Boia e Shadow, vocês cuidarão do grande coelho, mantenham-nos juntos e tentem prendi-los sem deixar nenhum do lado de fora.
Boia e Shadow, assim como as equipes anteriores, concordam com sua tarefa sem hesitação. Eles aceitaram Elon como líder e sua ordem, já que ele é o único que aparentemente pensou em um plano mais rápido do que qualquer um ali. Elon, Luxera e Ichiro, vocês cuidarão da baleia branca, evitem sua névoa a todo custo ou serão eliminados do mundo completamente. Quando ferida ela será dobrada em 3, mas a original será a que estiver mais longe de se curar. Garfiel. E eu, Cap? Ele disse confuso enquanto Elon dava ordens a todos, exceto a ele. Elon, seu trabalho será um pouco mais complicado do que o de todos os outros e é dar suporte a todos os times mencionados, mas eu confio em você, Garfiel. Veja isso como um teste, já que, afinal, você será o escudo do mundo. Garfiel sorri com isso enquanto ele choca seus escudos gêmeos em excitação. Luxera e Ichiro entenderam o plano enquanto 3 clones emergiram das costas de Elon para a surpresa dos garotos que não sabiam de seu poder de clonagem. Cada clone possuía 25% de sua mana e poder. 25% parecia pouco, mas quando você fala sobre as reservas de mana de Elon, era muito e todos devem usar a autoridade Mammon para consumir apenas mana do ambiente para recarregar. Cada clone vai com um time para ajudar com as grandes bestas. Cada clone coloca uma mão nas costas de seus novos companheiros. Garfiel, Boia, Shadow, Fogo e Ichiro para usar a autoridade da luxúria e modificar seus corpos levemente para melhorar seus portões e capacidades físicas. Embora ao fazer isso ele conseguisse sentir que nenhum dos 5 era normal, eles tinham algo único dentro de si que fez Elon sorrir. Elon, o que vou fazer? Ela perguntou, confiando no plano que Elon tinha. Elon, você e eu enfrentaremos os arcebispos da Gula. Não dê a eles seu nome, dê a eles um falso. Acredite em mim, você não vai se arrepender. Ele disse enquanto as equipes se separavam cada uma para sua missão com um clone de Elon. Os 2 arcebispos da Gula retornam da floresta. Zosma. Um plano feito instantaneamente, impressionante. Minerva. Isso me surpreende, muito mais rápido do que vários generais e estrategistas que conheci em guerras. Equidna. Nem vou me dar ao trabalho de perguntar o que era aquela esfera, mas parece que ela conseguiu selar Heitor. Nenhum deles sabia que Elon havia usado informações iminentes, embora soubessem que Elon sofreu danos e teve o nariz sangrando por um motivo desconhecido, mas antes que pudessem perguntar, os arcebispos da Gula interromperam. Lee. Isso foi muito inesperado, aquele garoto é um problema, afinal ele é o escolhido, o arcebispo da inveja Tsuhoi. Ele é meu, Tsu. Elon e Rin caminham em direção a eles prontos para lutar, embora agora as palavras de Lee sobre Elon ser o arcebispo da inveja ecoem na mente de Rin. Lee, já dissemos nossos nomes, tudo que você precisa fazer é se apresentar para começar essa coisa incrível. Brilhante. Perfeito. Ótimo. Excelente banquete. Seria muito educado dizer seus nomes Tsuelon. 0. Rima. Rimi. Eles disseram seus nomes falsos para se preparar para lutar. Rin parecia nervosa, embora não estivesse nem um pouco fraca. Rin estava ansiosa, pois estava na frente de alguns arcebispos, aqueles que prejudicaram sua família, causando raiva dentro dela. Elon, sem que ninguém percebesse, se dividiu em outro clone que tomaria seu lugar contra os arcebispos, enquanto o original se escondia com o dom singular da invisibilidade de Melee. Ele ficaria escondido cobrando mana pelo que fizesse. Elon, agora espere eles acabarem com o inimigo por enquanto. Baleia Branca, Luxera e Ichiro fugiram para ter espaço para sua luta contra a Baleia Branca. Longe da floresta e longe do santuário, em um lugar bem aberto. Ichiro focou uma flecha de mana em seu arco para dispará-la. Para sua surpresa, a flecha saiu com mais força e velocidade. Ao atingir a baleia, houve uma explosão considerável, fazendo com que a baleia soltasse seu grito, já que uma simples flecha realmente a machucou, fazendo com que ela focasse sua atenção na equipe. Ichiro, eu não esperava por isso. Elon, minha bênção aumenta todas as habilidades e também. Elon começa a voar e Luxera cria asas com sombras para também voar. Ichiro sente um formigamento nas costas e olha para trás vendo asas negras. Elon, feliz aniversário, mesmo que não seja seu aniversário, veja como um presente antecipado. Você vai precisar dele.
Ele disse para voar em direção à baleia enquanto Ichiro teve que se acostumar com suas asas que Elon lhe deu sem perceber graças à autoridade da luxúria. Enquanto Ichiro ainda estava surpreso e tentando aprender a usar suas asas, Luxera chegou onde a baleia no céu tentou comê-la, mas ela se esquivou dela para ficar em cima e criar uma adaga de sombra para apunhalá-lo nas costas e começar a correr em alta velocidade, cortando as costas inteiras. Elon, por sua vez, saca suas pistolas e ao ver como bocas surgem por todo o corpo da baleia que iriam cuspir a névoa da eliminação, ele começa a atirar com suas pistolas que cuspem balas carregadas de mana que começam a explodir nessas bocas, causando dano na baleia que continua gritando. Isso fez com que aquelas bocas se fechassem, parando de liberar aquela névoa e, bastante irritado, ele se agitou e, virando-se, atingiu Elon com sua cauda, fazendo-o voar através das nuvens. Luxera, olá! Luxera o chamou quando viu como ele desapareceu nas nuvens e com mais violência ele esfaqueou uma onda de sombras que então saíram como espinhos do lado da baleia, fazendo com que ela continuasse gritando e bastante irritada, sem conseguir tirar Luxera de cima dela. Ela caiu e bateu o lado dela no chão. Luxera teve que sair do caminho ou seria esmagada, mas a baleia não terminou quando ela se virou e estava indo em sua direção, mas uma flecha foi disparada em direção à baleia e antes de atingi-la, a flecha se partiu em centenas que atingiram o lado da baleia como uma chuva de flechas que causaram pequenas explosões. Era Ichiro que estava se acostumando com suas asas enquanto concentrava outra flecha. Luxera está ao lado dele enquanto concentra um líquido verde em suas mãos. Ichiro, o que é isso? Luxera, ácido corrosivo, a baleia vai adorar. Ela disse sorrindo enquanto Ichiro se afastava um pouco dela, embora ele tivesse que admitir que os três sozinhos causaram danos enormes à baleia branca. Ichiro ficou surpreso consigo mesmo, mas não conseguiu continuar pensando quando a baleia fechou e estufou suas bochechas para abri-las, deixando escapar uma onda sônica de seu grito em direção a eles. Ichiro e Luxera saíram do caminho para evitar receber tal ataque, mas sentiram as vibrações de alta frequência do grito da baleia. Se recebessem isso, seus tímpanos possivelmente explodiriam e seus órgãos seriam danificados. A baleia ia começar a voar em direção a eles, mas as nuvens começaram a brilhar. Ichiro e Luxera puderam ver eletricidade passando por elas até que um raio saiu da nuvem atingindo a baleia, enterrando-a no chão e causando uma explosão de eletricidade, formando Elon. Quando ele foi atirado na nuvem, ele aproveitou a oportunidade para usar a proteção divina do relâmpago e seu próprio controle de eletricidade para começar a concentrá-la em seu punho, usando as nuvens como um condutor para amplificar seu poder de eletricidade e cair como um raio contra a baleia. Elon pulou das costas da baleia, agora eletrocutada, para ver como Garfiel saiu da floresta em alta velocidade com seu punho no ar e atingiu a baleia branca de lado, afundando-a. A baleia sente suas costelas estalarem e algumas quebrarem com a força do punho de Garfiel. A baleia começou a rolar violentamente no chão, causando destruição em seu caminho. Até o próprio Garfiel ficou surpreso com sua própria força, ele era mais forte até do que em sua forma de besta. Essa bênção que seu capitão lhe deu foi um tanto surpreendente, mas o que mais o surpreendeu agora foram as asas que ele agora usa para voar em direção ao grupo. Ichiro, Garfiel, bom trabalho. Garfiel, você viu isso? Como eu acertei tão forte. Não sei o que você fez comigo, capitão, mas isso é ótimo. Ele disse, cerrando os punhos firmemente, sentindo o poder percorrer seu corpo. Ele agora se sentia envergonhado de começar uma briga com Elon quando ele chegasse, mas ele nunca lhe contaria. Ichiro, para um clone simples, você tem bastante poder. Quem é você realmente? Elon, o novo Messias deste mundo, talvez. Ele disse sarcasticamente enquanto sorria e se preparava para lutar novamente, vendo como a baleia levitava e seus olhos ficavam vermelhos como sangue, soltando um grito alto, mostrando o quão chateada ela estava. Luxera, pessoal, prepare-se, ela está muito chateada. Elon, não me diga. Aquelas bocas apareceram novamente por todo o corpo da baleia, mas dessa vez não era para cuspir a névoa, mas sim outra coisa que Elon conhecia.
Elon rapidamente usou Asmodeus para remover os sentidos de audição de seus companheiros antes que a baleia soltasse aquele grito que induziu a loucura a quem o ouviu. Os companheiros de Elon ficaram confusos porque pararam de ouvir e ficaram assustados pensando que perderam a capacidade auditiva por causa da baleia. Elon não foi afetado pelo grito, embora o incomodasse bastante devido à agudeza de sua audição. Quando o grito terminou, Elon restaurou a audição enquanto suspirava. Seu corpo e cabeça ainda doíam após usar informação iminente. Era uma sensação horrível, pois até mesmo pensar fazia sua cabeça doer e movimentos rápidos e repentinos causavam mais dor. Todos eles se separam enquanto a baleia mergulha nas nuvens, enquanto Elon e Ichigo invocam seus arcos de manas para carregar flechas. Ichigo: ei, você copiou minha habilidade? Elon: não. Eu crio minha própria versão, bobo. Ele disse sorrindo enquanto seu cabelo ficava completamente branco momentaneamente para mais uma vez ter reflexos azuis para disparar sua chuva de flechas com Ichigo em direção às nuvens, impactando a baleia, enchendo as nuvens com flashes azuis das explosões das flechas, fazendo com que a baleia saísse das nuvens usando o elemento vento para disparar ondas poderosas e golpes de vento por toda parte. Todos desviaram de um ao outro, mas Garfiel e Ichigo receberam esses ataques, sendo jogados no chão, destruindo várias árvores no processo. Luxera e Elon foram a toda velocidade e Luxera desviou de um corte de vento para o qual Elon a levou para começar a girar em seu próprio eixo para acabar jogando-a em direção à baleia. Quando Luxera chega, ela libera todo o ácido que estava acumulando no lado direito do rosto, fazendo com que a fera ruga mais enquanto a pele da baleia começa a ser comida pelo ácido e lentamente seus músculos também. Isso fez com que a baleia entrasse em confusão e começasse a voar para todos os lados, batendo as nadadeiras e disparando ataques de vento em todas as direções. Luxera, apenas com suas sombras, mergulha na lateral da baleia e em alta velocidade corta sua nadadeira superior, fazendo com que a baleia grite mais. Elon: Luxera, tenha cuidado. Ele disse, mas a baleia gira no ar, fazendo com que Luxera se separe, mas ela não conseguiu evitar a cauda da baleia, que a lançou com força no chão, criando uma cratera. Luxera: droga, todos os meus ossos. Ela disse cuspindo sangue, mas estava se regenerando. A baleia ia contra Luxera, mas Elon evitou concentrando esferas de mana e jogando elas na baleia causando explosões. A baleia não aceitou bem isso indo contra Elon, ambos entrando nas nuvens para continuar seu combate aéreo. Garfiel e Ichigo saem da floresta voando em alta velocidade para o céu. Elon evitou a boca da baleia que tentava comê-lo. Daphne: sim, ele está com fome. Estou surpresa que ninguém a tenha assombrado em todos esses 400 anos. Elon: sinto muito em lhe dizer isso, Daphne, mas a baleia branca é poderosa demais para as pessoas quererem caçá-la e, além disso, pessoas comuns não podem comer madestes. Como eu disse, elas têm um gosto horrível. Daphne: sim, que pena, então temos que acabar com eles, já que não servem para nada. Elon começa a encher seus punhos com chamas e vários espíritos menores e quase espíritos, já que, com o tempo, vários espíritos pequenos evoluíram para quase espíritos devido à poderosa afinidade espiritual de Elon e seu mana puro. Embora Elon não os tenha contratado, eles o seguem e oferecem sua ajuda, já que Elon é um usuário espiritual e provavelmente o melhor, afinal. Com o tempo ele possivelmente criaria grandes espíritos. As chamas de Elon ficaram azuis e ele foi como um foguete contra a baleia, atingindo seu lado causando uma explosão que queimaria todo o lado esquerdo e a onda de força limpou as nuvens. Garfiel chega para ficar ao lado da baleia. Elon e Garfiel depois de olharem um para o outro e acenarem, ao mesmo tempo eles começaram a bater na baleia branca em todos os lugares, como se fosse um saco de pancadas, destruindo quase tudo. Ossos e danificando órgãos. Garfiel: formamos um bom time, capitão. Elon rapidamente leva Garfiel para voar para longe, observando mais bocas aparecerem no corpo da baleia para tentar fazê-la gritar loucamente, mas antes que Elon pudesse atirar, Ichigo, em uma velocidade surpreendente, atira flechas que desviam e cada uma entra na boca da baleia e explode, silenciando-as antes que pudessem gritar. Elon:
Garfiel, vá para o próximo time, nós cuidamos disso daqui. Garfiel acena para sair para apoiar outro time. A baleia, já dando seu último esforço, lançou uma nevasca de vento, empurrando Elon e Ichiro para longe nas nuvens. Quando eles saíram das nuvens, havia 3 baleias voando ao redor. Ichiro, foi isso que você disse sobre a clonagem, certo? Elon, sim, o original é o que está mais distante, os outros são apenas cópias para ganhar tempo enquanto o verdadeiro se cura. Elon voou para frente e Ichiro seguiu enquanto as 2 baleias clones foram contra eles, mas alguns tentáculos de sombra agarraram as baleias e as puxaram, fazendo com que elas se desviassem, Luchera sendo aquela que já havia se curado. Luchera, eu cuido dos clones. Ela disse, chamando a atenção das 2 cópias, enquanto Elon e Ichiro voavam em direção ao original, que estava longe. Quando ela viu que eles estavam se aproximando, ela começou a enviar cortes de vento em direção a eles. Eles se esquivaram até chegarem perto. Elon, carregue a flecha mais poderosa, vamos terminar isso agora que ela está enfraquecida. Ichiro presta atenção para começar a carregar uma flecha em seu arco enquanto Elon chama a atenção da baleia, disparando projéteis elementais por todo o seu corpo, ganhando tempo para Ichiro. Ichiro, por sua vez, começou a carregar sua flecha, mas não esperava que a baleia parasse de focar em Elon para liberar uma poderosa onda de vento contra Ichiro, que foi pego de surpresa e atingido com força, quase perdendo a consciência, mas conseguiu se manter no ar. Elon, Ichiro. Elon gritou com ele quando voltou a si, viu a boca da baleia abrir e fechar, comendo-o. Ichiro. Elon, não. Elon rapidamente transforma suas armas em punhais e cai perto do olho para começar a esfaqueá-lo até que ele seja arrancado, mas a baleia não abre a boca, começando a mastigar e tentar engolir. Por dentro, Ichiro gritava enquanto os dentes esmagavam seu braço e ele estava sendo engolido. Ichiro. Não posso morrer aqui, não até provar que estou errado para meu pai, ele disse enquanto fechava lentamente os olhos e sua consciência começava a vagar nas profundezas de sua mente. Ichiro, um garotinho com cabelos tão pretos quanto, estava tentando criar um arco de mana, mas era difícil, pois ele se estilhaçava instantaneamente como vidro. Seu estilo de arco e flecha era parte da linhagem da família Kizi. Um clã especializado em exorcismo e técnicas de mana, mas o que mais se destacava era sua especialidade com arco e flecha. Crie um arco de mana e atire flechas dele com precisão inigualável com o poder de destruir uma alma. Embora fossem odiados por muitos por seu dom repugnante de destruir almas, era o valor de sua família. É por isso que agora o garotinho, Ichiro, estava tentando criar um arco de mana para atirar em uma árvore, mas apenas a flecha de mana que quebrou com o impacto fez, no máximo, um arranhão na árvore. Ichiro. Não o suficiente, o pequeno disse que continuou, mas o consumo de mana era muito alto e que se continuasse iria danificar seu próprio portão. Ichido, chega. Disse um adulto que se aproximava do jovem, sendo seu pai, Ichido. Sua mãe o nomeou quase em homenagem ao pai antes de morrer após dar à luz a ele. Ichiro sempre quis conhecê-la, mas ele só tinha seu pai que o criou até agora. Ichido, se você continuar, você será danificado e com um portão danificado, você será inútil. Ele disse seriamente enquanto Ichiro respirava fundo. Seu pai sempre foi rigoroso com ele sobre seus ensinamentos e tradições. Ichiro, sim, pai. Ele disse respeitosamente. Embora Ichiro respeitasse seu pai, o relacionamento deles não era dos melhores pelo simples fato de que Ichiro era um semi-humano e era impuro. Veja bem, Ichido teve uma aventura com uma mulher fera, uma mulher lobo, e dessa aventura, Ichiro surgiu. Um tabu para o clã Kinzi, mas Ichido manteve isso em segredo e decidiu cuidar de Ichiro, talvez porque ele realmente amasse seu filho. Por pena? Por culpa? Ichiro não sabia e nunca soube o motivo, mas ele sabia que seu pai era realmente cruel com ele às vezes, mas ele entendeu que era porque ele queria educá-lo como ele foi educado em sua família. Ichido, talvez você não consiga, já que não é um Kinzi puro, talvez eu esteja errado sobre você. Ele disse suspirando diante do olhar sério de Ichiro. Aquelas palavras penetraram sua alma como punhais. Ichiro, o que você quer dizer, pai? Ichido, eu vou, Ichiro, você vai ficar aqui. Ichiro,
Você não pode me abandonar aqui. Você é meu pai. O filho gritou com o pai enquanto tentava detê-lo, mas o pai continuou seu caminho como se nada tivesse acontecido até chegar à barreira onde Ichiro o soltou, pois sabia do perigo da barreira para alguém como ele, um semi-humano. Ishido, escute-me com cuidado, Ichiro, sua mãe tinha grande confiança em você, ela tinha fé em você e mesmo que eu não tenha, espero que você prove que estou errado. Deixei meus livros do clã Kizi em casa, espero que você não me decepcione. Ele disse para ir embora enquanto Ichiro continuava chamando, observando sair, mas em sua raiva, Ichiro cria o arco de mana e atira uma flecha poderosa em direção à cabeça de Shido, surpreendendo Ichiro, que lamenta que sua raiva o tenha cegado antes que ele pudesse abrir a boca. Ishido acenou com a mão, destruindo a flecha poderosa com ela, mas quando olhou para sua mão, viu um pequeno corte. Isso, em vez de causar raiva no homem mais velho, apenas o fez sorrir um pouco. Ishido, talvez você realmente tenha potencial, afinal, use essa raiva e fique forte. Passe pelo teste deste santuário e saia daqui, então me encontre e prove que estou errado. Ele disse para continuar seu caminho enquanto Ichiro cai de joelhos. Daquele dia em diante, Ichiro treinou em sua linhagem com os livros de seu pai até aperfeiçoar seu arco a ponto de poder criar temporariamente um arco físico. Ao encontrar seus amigos no santuário, sua raiva diminuiu um pouco e ele ignorou seu pai por um tempo. Um dos melhores amigos dela, Shado, fazia parte da família rival da dele. Ele nunca esperou um evento como esse, mas não se importou, ele e Shado se tornaram grandes amigos, apesar dos maus hábitos de seus clãs. Ele havia se acostumado àquela vila, embora aquele sentimento continuasse ali até que a barreira foi destruída sem que ele tivesse passado pelos testes e sido humilhado por Elon Satsugai. Esse sujeito misterioso com um poder misterioso talvez pudesse ajudá-lo a atingir seu objetivo. Ele o seguiu, se é que isso é verdade. Ichiro abre os olhos, evitando perder a consciência, e fica cheio de raiva. E enquanto estava dentro da boca da baleia, ele concentra flechas e as atira para todos os lados, grudando em toda a boca da baleia e causando explosões de mana que fazem a baleia abrir a boca. Depois de arrancar o olho da baleia, Elon vê como a baleia abre a boca e Elon entra na boca para agarrar Ichiro e voar para fora, mas primeiro, ele enche sua mão com chamas e reúne espíritos de vento e fogo para disparar um ataque de chamas, causando uma grande explosão dentro da boca da baleia, fazendo-a comer fogo. Elon usando a Authority of Lust para curar a mão de Ichiro. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa a ele, Ichiro sai para começar a carregar uma flecha com muito poder agora com um olhar determinado. E bom, ele fortaleceu sua determinação. Além disso, sua aura mudou, como se sua verdadeira natureza tivesse despertado. Ele pensou que enquanto Ichiro disparava a flecha, foi com tanta força que causou uma poderosa onda de vento atrás de Ichiro. A flecha rasgou o vento até atingir a baleia em seu lado e causou uma grande explosão que fez a floresta tremer. Até flocos de neve caem das árvores. Os clones de baleia começam a desaparecer e Luchera cai de pé no chão após lutar com os clones de baleia. Ela suspira um pouco, mas na frente dela, um homem alto em um sobretudo preto, longo e rasgado com cabelo preto, cai. Luchera, você, Ankurok, não diga nada. Este foi o Elon original que mudou sua aparência com a autoridade capela para assumir a identidade de grande sábio pelo que ele faria. Este Elon pulou em direção à baleia que estava quase caindo, mas Ankurok atingiu o chifre da baleia em alta velocidade, destruindo o chifre e então colocou sua mão na baleia caindo para usar a autoridade capela. Ele lentamente transforma a baleia em uma pequena aranha e a coloca em um jarro para guardar em seu inventário. Ichiro, quem é essa pessoa? Disse Ichiro que viu um estranho aparecer do nada e, como se nada tivesse acontecido, a baleia se transforma novamente em uma criatura insignificante após quebrar seu chifre. E bom, ele é o grande sábio, ele é aparentemente nosso aliado. O clone disse seguindo o papel enquanto Ankurok desaparece enquanto Elon ajuda Ichiro a abaixar Ichiro no chão ao lado de Luchera. Ichiro ficou surpreso ao saber que ele era o grande sábio que Elon o conhecia. E bom, você pode ajudar Elsa e Meili com as Mabeasts e os membros do culto da bruxa. Luchera e Ichiro acenam para sair.
Solaris, por que mentir para eles quando era você? Qual é o plano aqui? Ecuidna, eu também estou curiosa. Elon, descobri que possivelmente a Pedra do Dragão relata minhas conquistas e me reconhece como o grande sábio, então finjo que não sou eu para que quando este acampamento souber das conquistas do grande sábio, eles não saibam que sou eu. Esse era seu plano inicial e somente pessoas como Elsa, Luxera e Meili saberiam, já que viram como ele derrotou Capella, mas, além delas, ele não podia deixar ninguém saber, já que isso tornaria as coisas difíceis para ele. Enquanto ele pensa sobre isso, o clone desaparece para devolver seu poder junto com sua experiência à original. Coelho Grande, Boia e Shadow correram com centenas de coelhos atrás deles. Eles garantiram que cada um dos coelhos o seguisse, mas esse era o trabalho do clone de Elon, que liberou seu cheiro de bruxa e grandes concentrações de mana para atrair o grande coelho. Depois de correr um pouco, eles chegaram a um lugar aberto para lutar. Os coelhos estavam soltando vapor, o que era algo único neste universo. Eles esquentaram o sangue até ferver. Boia, eles estão chegando. Ele disse saindo da floresta com Shadow, e atrás deles os coelhos brancos saem seguidos. Elon realmente pensou que poderia evitar o grande coelho se ele se adiantasse aos eventos com Rosvaal, mas parece que o mundo queria comê-lo sem piedade. Embora ele não estivesse reclamando, isso era melhor para ele, pois assim ele daria um fim aos 3 grandes Mabeast de uma vez por todas. O Big Rabbit não era um perigo se ele os mantivesse juntos em um só lugar. Eles não têm tanta velocidade e força. Ele só tinha poder se multiplicando como formigas e com suas bocas, mas enquanto ele se esquivasse deles, não haveria problema. Boia se cercou com um manto de relâmpagos para desaparecer, e como um relâmpago cortou vários coelhos para parar sua corrida e recuar, enquanto uma onda de coelhos saltava em sua direção. Shadow enviou uma esfera de vento que atingiu a onda de coelhos para mantê-los longe de Boia, que pula para trás e pisa no chão, criando uma parede de gelo para se proteger dos coelhos. Eles comem uns aos outros, fazendo com que seu sangue saia na parede de gelo, que vaporiza, e até pega fogo em uma chama vermelha que derrete a barreira de Buol. Eles estavam usando seu sangue como uma arma mortal. Elon, não podemos perder tempo com esses coelhos, Elon disse, liberando uma maré de chamas azuis que desintegra metade do exército de coelhos que começa a se duplicar novamente. Uma figura voa para fora da floresta e cai no meio do exército de coelhos com o punho no chão, causando vibrações que desorientam e até matam os coelhos mais próximos. Garfiel, cheguei. Ele disse para pular rapidamente para o lado de Elon para fugir do exército de coelhos. Elon, que bom que você está aqui porque eu vou fazer uma loucura. Garfiel, pode contar comigo. Ele disse que quando Elon se encontrasse com Boia e Shadow para contar-lhes o plano, eles deveriam ouvir atentamente e olhar para Elon seriamente. Boia, você tem certeza disso? Parece muito perigoso. Elon, é suposto ser. Elon disse para explodir um coelho que pulou neles como uma esfera de mana. Todos se posicionam. Elon foi o primeiro a começar a correr em círculos, enquanto Garfiel bate a palma da mão no chão e usa sua manipulação de terra para começar a criar uma parede de terra em um círculo enquanto Shadow e Boia se preparam. Quando o círculo estava completo, Boia cercou seu punho com raios e Shadow com vento para unir suas mãos e disparar um tornado cheio de eletricidade que colidiu com a parede de terra de Garfiel e o cercou para criar uma pequena barreira de vento e eletricidade, formando o subelemento tempestade. Os coelhos tentaram pular o muro de terra de Garfiel, mas encontraram o vento forte e eletrizante que os manteve presos no círculo. Elon, Garfiel, vá com outro time, eu cuido disso, muito obrigado. Garfiel acena com aquele sorriso de dentes afiados para ir ajudar o próximo time. Elon salta para o céu e começa a girar enquanto cai em direção à horda de coelhos. Depois de girar tantas vezes, um tornado de mana se formou ao redor dele com uma ponta de broca que foi em direção aos coelhos como um meteorito. Quando atingiu, houve um tremor e o pequeno tornado concentrado estava causando um furacão enquanto Boia e Shadow exerciam força para manter sua barreira e evitar que o tornado saísse do controle. Boia, nós podemos fazer isso, Shadow.
Sem dúvida, podemos. Os dois lutaram para manter a barreira enquanto o tornado de mana desintegrava os coelhos um por um. Boia e Shadow, assim como Ichigo, precisavam ser fortes para deixar aquele lugar no futuro e alcançar seus objetivos pessoais. Boia, uma mulher raposa de cabelos azuis, carregava um bebê de cabelos brancos em suas mãos. Ela estava sozinha cuidando de seu bebê, mas não se importava porque, embora estivesse sozinha, tinha seu filho com ela. Aquarina era o nome da mãe de Boia. Aquarina. Certo, Boia, mesmo que sejamos você e eu contra o mundo, podemos ser felizes. A mãe disse com um sorriso doce para o filho, acariciando seus cabelos brancos e depois acariciando as orelhinhas de raposa do filho. Aquarina. Rapaz, a mãe disse sorrindo para beijar a testa do bebê e lentamente colocou o dedo no peito do bebê. Uma tatuagem preta em forma de X cobre todo o peito do bebê, que inclusive envolve todo o seu tronco. Aquarina. Isso é para o seu próprio bem, Boia. Espero que você nunca entenda o porquê. Ela disse tristemente, selando a verdadeira natureza do bebê para escondi-lo de forças externas. Ela não queria que eles viessem atrás de seu filho. Ninguém deveria saber quem era seu pai. Ela gentilmente acaricia um pingente em seu pescoço com um olhar sério. Ao longo dos anos, Aquarina treinou seu filho em tudo o que podia. Uma pequena boia foi vista concentrando uma bola de água em suas mãos e atirando-a com força, destruindo uma árvore ao meio, enquanto Aquarina aplaudia o potencial e o talento de seu filho. Aquarina. Muito bom. Muito bom. Ele disse para abraçar seu filho, que retribuiu o abraço com um grande sorriso. Boia estava obviamente feliz com o elogio de sua mãe. Aquarina era uma mestre do elemento água, mas seu filho tinha afinidade por todos os elementos. Boia. Mãe, quando aprenderei os outros elementos? Aquarina. Tão ansiosa quanto sempre para aprender. Você é muito jovem e está apenas aprendendo o elemento água. Boia. Mas eu quero mais. Aquarina apenas sorri para a determinação do filho em aprender. Ele realmente tinha um pouco de mana demais e muita afinidade elemental. Ela queria ensinar a ele os estilos dos Verifoxes. Então, anos se passaram até Boia completar 10 anos. Boia pulou de árvore em alta velocidade, segurando um coelho morto que ele caçava para se alimentar e agora estava indo em direção à sua casa, mas ao se aproximar ele notou um cheiro desconhecido de uma pessoa que ele não conhecia, então ele aumentou sua velocidade ainda mais já que ele não sabia quem era essa pessoa. Ele não queria deixar sua única família sozinha com o estranho. Quando chegou, ouviu sua mãe e uma pessoa desconhecida conversando. Byakuya, onde ele está? Eu sei que ele está aqui. Aquarina, depois de todos esses anos, você olha para ele como se não fosse nada depois de nos abandonar. Você ousa voltar, Byakuya. Byakuya, você sabe por que eu fiz isso? Eu não deveria estar aqui, muito menos ter um filho. Eu fiz isso para proteger você. Aquarina, mentira. Você sempre teve uma escolha, ninguém precisava saber. Se o que você diz é verdade, então por que está aqui agora? Byakuya, eu o levarei para onde ele pertence, com aqueles do além. Ele é meu filho, então ele não pertence aqui. Aquela presença atrás da porta deve ser ele, certo? Boia ouviu tudo isso com os olhos abertos, já que essa pessoa era seu pai pelo que ele entendeu. Então ele rapidamente abre a porta para ver seu pai pela primeira vez. Toda vez que ela perguntava à mãe sobre seu pai, ela sempre desviava da pergunta. Mas pelo que ele ouviu, parecia que o motivo era que seu pai não o amava antes, mas agora o queria de volta. Boia olha para seu pai. Um homem alto com longos cabelos brancos e olhos violetas. Mas sua aura era outra coisa. Ele nunca havia sentido uma aura como aquela antes, como se fosse de outro mundo. Byakuya se aproximou de Boia, mas antes que ele pudesse tocá-lo, tentáculos de água agarraram o homem. Aquarina, não toque nisso. Byakuya, ele é meu filho também. Além disso, porque não sinto nada divino nele. O homem disse analisando seu filho, não sentindo mana divino nele. Ele até duvidava que ele fosse seu filho, mas ele tinha suas características faciais. Sem dúvida ela era seu filho, mesmo que ele não tivesse mana divino. Em um instante ele destruiu os tentáculos de água. Byakuya,
Aquarina, nem se incomode, você sabe que não tem chance contra mim. Boia. Por quê? Porque eles brigam? Vê, vocês dois são meus pais. A jovem raposa perguntou, sem saber por que seus pais estavam brigando. Ele queria fazer muitas perguntas ao pai, porque ele foi embora, porque ele voltou, o que ele quis dizer ao dizer que não deveria ter um filho, mas o medo da hostilidade no ambiente o impediu. Fazer deste um encontro desagradável. Byakuya, não se preocupe com isso, meu filho, você e eu iremos para casa conversar. Quando ele disse isso, um sorriso apareceu em seu rosto, mas Boia notou uma hostilidade em seus olhos. Uma hostilidade de morte. Aquarina notou isso e rapidamente agarrou Byakuya por trás para a surpresa de ambos. Byakuya, o que você pensa que está fazendo? Aquarina, eu vi nos seus olhos, eu senti. Você quer matar seu próprio filho, você quer apagar as evidências. Ela disse muito brava, e quando ia mandar o filho embora, gotas de sangue caíram no rosto de Boia. Byakuya havia perfurado Aquarina no estômago como uma espada de vento, fazendo-a vomitar sangue que um pouco caiu no rosto do filho, que assistia a cena com um olhar horrorizado. Sua mente inocente e jovem não conseguia progredir no que tinha acontecido. Seu pai atacou sua mãe e agora sua mãe estava sangrando. Byakuya, eu ia poupar sua vida, já que tivemos um relacionamento no passado, mas já que você está tão determinado a atrapalhar, você vai morrer. Boia lentamente cerrou os dentes enquanto a raiva o consumia e ele ia atacar Byakuya até a morte. Aquarina pega o pingente dela e o quebra. Aquarina, sinto muito, Boia, sua mãe disse com algumas lágrimas enquanto bombeava todo seu mana no pingente quebrado, criando um tornado de água que cercava Byakuya e Aquarina. Byakuya, isso. Aquilo era um artefato de selamento divino, como você tem isso? Aquarina, Boia, meu filho. Pegue a pérola e esconda-a em um lugar onde ela nunca será encontrada e nunca será quebrada. Lembre-se, eu te amo. Ela disse com força, cuspindo sangue enquanto Byakuya tentava escapar, mas não conseguia devido ao poderoso feitiço de selamento divino, tecnicamente feito para envolver alguém com seu poder. Boia tentou se aproximar, mas o tornado o empurrou para longe. Boia, mãe. 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 Ele disse enquanto o tornado de água lentamente se comprime até que apenas uma pequena pérola permanece no chão. Boia se aproxima lentamente e pega a pérola enquanto está de joelhos para apertar sua mão com a pérola nela. Boia, ai. Boia começa a chorar muito. Daquele dia em diante, Boia começou a treinar todos os dias com o desejo de que um dia ele quebraria a pérola e libertaria Byakuya e vingaria sua mãe e encontraria respostas. Sua mãe disse a ele para esconder a pérola, mas mesmo que isso o machucasse, Boia teve que ir contra esse desejo, já que ele não pode deixar as coisas assim. Essa pessoa tirou sua única família pelo que parecia ser seu próprio desejo egoísta. Ele agora tem um pingente com a pérola, pronto para quebrá-lo um dia quando estiver forte e ao conhecer Elon, um ser que tinha uma aura semelhante à de seu pai, o motivou mais. Shado estava sendo espancado por outras crianças, pois Shado estava sempre de alguma forma se metendo em confusão ou buscando conflito com as outras crianças na vila perto do santuário. Ele era sempre o mesmo grupo e as mesmas crianças. Com um punho forte, ele manda uma das crianças voando causando terror aos outros devido à força de Shado. Era sempre a mesma história, as crianças o provocavam e tudo terminava com uma criança gravemente ferida que piorava a reputação do jovem Shado. Shado, como de costume, iria até sua casa, onde seu avô doente estaria na cama. Shado estendeu a mão para pegar sua mão. Elo, Shado, você já voltou? O velho disse, segurando firmemente a mão de Shado. Mesmo o velho, sem olhar para ele, sabia que seu neto tinha se metido em problemas, como sempre. Elo, você se meteu em problemas de novo? Shado, eles pediram por isso. Elo, você sempre diz a mesma coisa. O velho disse, rindo um pouco para tossir devido à idade e então sentando-se na cama com grande esforço com a ajuda de Shado. Shado, vovô, não se esforce tanto. A cada dia, seu avô fica mais fraco e Shado não era bobo, ele sabia que seu avô estava ficando mais fraco e logo faleceria.
É por isso que ele sempre passava com ele e aproveitava cada segundo que tinha com seu avô fora de seus conflitos externos. O velho gentilmente e fracamente pega a mão do neto com um sorriso. Elo, Chado, eu sei que a morte dos seus pais te machucou e você tem muita frustração em seu ser, mas vejo em você uma força ainda maior que a dos seus pais. Chado olha nos olhos do avô. Seus pais morreram há 2 anos, quando ele tinha 11 anos. Daquele dia em diante, Chado mudou completamente para alguém que era conflituoso. Elo, suas mãos têm muito poder, você tem muita força, em vez de usá-la para extravasar sua raiva, você deveria usá-la para proteger o que você quer. Ele disse enquanto Chado olha para seu punho. Foi realmente difícil, mas ele queria deixar sua agora única família orgulhosa. Elo, vou te dizer uma coisa, já que não me resta muito tempo, nosso clã, os Gami, pertencem a fora deste mundo. Chado escuta atentamente isso, já que não sabia nada sobre sua família e muito menos que ele pertencia a um clã em si. Embora não entendesse sobre ele estar fora deste mundo. Elo, no futuro você descobrirá, aquele garoto que também está no santuário, Ichiro, faz parte de um clã parecido, então você não está sozinho. Ele disse sorrindo levemente enquanto segurava a mão de Chado com mais força. Elo, use esse poder para proteger o que você quer, acredite em mim, é a melhor maneira de usar sua força. Chado, sim, avô. Elo, não tenha medo do seu poder, mesmo que seja sombrio, abrace-o para proteger seus entes queridos. Elo com um sorriso coloca a mão na cabeça de Chado e o acaricia um pouco. Depois daquele dia, Elo faleceu e Chado obviamente lamenta por ele. Chado estava do lado de fora de sua casa usando uma pá para cavar uma cova para enterrar seu avô. Chado estava triste e aquela frustração estava crescendo nele, mas embora quisesse bater em coisas para aliviar sua raiva, ele se conteve quando se lembrou das palavras de seu avô. Se ele fosse usar sua raiva e poder, seria para proteger tudo o que pudesse. Mas também para descobrir mais sobre seu clã Gami quando ele estiver pronto para deixar o santuário. Boia e Chado liberaram mais poder para fortalecer a barreira contendo o poderoso tornado de mana de Elon. Isso desintegra todos os coelhos, exceto um. Elon bane seu tornado de mana e usa sua autoridade Leviatã para perfurar o coelho e desabilitar temporariamente seu poder de duplicação. Feito isso, ele pega o coelho pela cabeça para evitar ser mordido e quebrar o chifre em sua testa e usa sua autoridade da luxúria e o transforma em uma simples borboleta para colocá-lo dentro de um jarro para mantê-lo em seu inventário. Ele cai na frente de Boia e Chado, que suspiram profundamente após fazer aquela barreira. Elon, bom trabalho contendo meu tornado, sem uma barreira ele teria causado sérios danos ao redor e possivelmente na vila próxima, embora eu deva lhe dizer que o coelho foi destruído por outra pessoa. Boia, outra pessoa? Ele perguntou, já que não viu mais ninguém, ninguém tinha entrado no tornado até onde ele sabia e seus olhos eram bons o suficiente para não ter notado ninguém. Ele também não conseguia ver nada dentro do que aconteceu no tornado, mas não viu nenhum coelho em lugar nenhum. Elon, foi um homem encapuzado que apareceu, pegou o último coelho e desapareceu, mas eu o reconheci, ele é um aliado. Chado, quem é? Elon, um amigo cuja identidade prometi manter em segredo, por favor, não perca seu tempo e vá apoiar o time que protege a vila. Boia e Chado acenam para que eles saiam do local o mais rápido possível. Musca, você realmente esconderia a verdade dos outros? Elon, sim, há algumas verdades que devem ser sempre mantidas em segredo, não se trata de confiar nelas ou não, há simplesmente coisas que devem ser escondidas para o bem maior. O clone disse para desaparecer. Cobra Negra Fogo desvia de uma língua negra em alta velocidade enquanto ele atendeu ao aviso de Elon. Fogo e Emerada correram para um lugar limpo enquanto a Cobra Negra destrói tudo em seu caminho para segui-los como um predador. A parte da floresta por onde a serpente passou foi destruída e árvores foram arrancadas e voaram pelos céus. Pura destruição foi a Serpente Negra. Quando a serpente chegou até eles, um clone de Elon saiu da floresta, disparando várias lâminas cortantes de mana em direção à cabeça da cobra, que explodiu com força no impacto, mas quando a nuvem desapareceu, não houve nenhum arranhão, pois suas escamas duras a protegiam.
Elon. Ele tem uma boa defesa, embora aumentando um pouco seu poder de mana, ele seria capaz de causar dano real, mas ele não se preocupa, pois além dele, há fogo e emerada. Mais do que o suficiente para derrotar esse monstro. A cobra disparou suas 3 línguas em emerada que num movimento rápido fez escamas negras cobrirem sua mão, formando uma mão de dragão que a protegia das línguas da cobra. Emerada havia perdido sua autoridade da luxúria, mas Elon, com a mesma autoridade, modificou o corpo de Emerada, dando a ela a habilidade de se transformar em pelo menos 10 formas de espécies diferentes. Ele não podia dar a ela mais formas, já que o corpo de Emerada não conseguia lidar com isso, mas como ela era mais compatível do que as outras, ele foi capaz de dar a ela 10. Os outros como Elsa ou Luxera podiam dar a eles no máximo 3 formas para que pudessem usá-los e eles não eram espécies tão poderosas. Ele só deu aos 5 demi-humanos, sendo um deles a arpia, para que eles tivessem asas e aumentassem o potencial do sangue de besta que eles já possuíam. Porém, para aumentá-lo ainda mais, ele precisava de mais tempo e concentração, algo que não tinha agora. Emerada retorna sua mão ao normal. Ela era a mais forte dos assassinos, mesmo sem sua autoridade da luxúria ela era a mesma ou mais forte do que antes, pois ainda tinha o sangue de dragão negro, dando a ela uma melhora em todas as suas habilidades e uma regeneração que quase a tornava imortal, além da bênção de Elon junto com seu treinamento. Daphne, estou realmente interessada no que você fará com este. Os outros 2 não são grande coisa, mas eu me certifiquei de transformar este em uma verdadeira máquina de matar, afinal, seu propósito é reduzir a população. A bruxa da gula disse com um sorriso bastante animado que eles acabariam com sua segunda maior criação, já que obviamente a primeira é o escorpião carmesim. Elon, aproveite então. Elon disse enquanto suspirava profundamente para criar várias bolas de fogo ao seu redor e então chutá-las, enviando contra a serpente que se move em direção ao grupo, recebendo alguns dos ataques, mas continuando seu caminho em direção ao time. Ao chegar, ele abre a boca e tenta comer fogo, que instantaneamente carrega uma esfera de mana verde e amarela para jogá-la em direção à sua boca, na esperança de destruí-lo, mas eu não esperava que a serpente engolisse um mana. Agora ela ia engolir fogo, mas Elon usa fios transcendentais para cercar a mandíbula da cobra e forçá-la a fechar a boca para evitar que ela coma fogo e acabe caindo em cima da cabeça da cobra, enterrando-a no chão. A serpente se liberta dos fios em um movimento e os destrói para abrir a boca e focar em Elon dessa vez e vomitar aquele veneno negro com vida própria em direção a Elon que tenta voar para longe, mas parte do veneno cobre sua mão direita e parte de seu lado. Fogo/Emerada. Elon. Mesmo que soubessem que ele era apenas um clone, eles ainda reagiram por impulso. Elon cerrou os dentes, sentindo como aquele veneno negro começou a desintegrar todo o seu braço e lado, mas lentamente parou de deteriorar sua carne. Embora a dor fosse infernal, não era nada comparada à dor que ele sofreu com informação iminente. Nesse estado, ele morreu mais de 100 vezes pelo veneno da cobra negra em milhares de cenários hipotéticos. A dor do veneno da cobra era 10 vezes mais forte no cenário hipotético deles, assumindo que era mais doloroso. Afinal, informações iminentes aumenta a dor de todos os danos em cenários hipotéticos em 10 vezes para fazer uma previsão melhor. Elon, estou bem, não perca a concentração. Elon liberou mana, destruindo o veneno que estava preso a ele e viu seus flancos afetados quase até os ossos, mas aparentemente seu corpo se adaptou para evitar a desintegração completa, então ele se regenerou rapidamente, substituindo as partes danificadas por novas com a autoridade da luxúria. Antes de destruir o veneno vivo, Emerada pulou e estufou as bochechas para liberar uma grande nuvem rosa contra o veneno. Usando Calming Illusion para manipular o veneno para atacar a cobra para surpresa da própria serpente ao ver seu próprio veneno sendo jogado em cima dela. Elon, bom trabalho, Delta. Emerada simplesmente fica de guarda com uma longa adaga feita de escamas de dragão.
Fogo se sentiu um pouco culpado pelo dano que Elon recebeu, então ele concentrou mais esferas de mana e as disparou na cobra que não pode se mover devido ao veneno que está tentando consumi-la, abrindo sua boca para tentar comer mana, mas Fogo moveu suas mãos e as esferas de mana desviaram para impactar todo o corpo da serpente, causando uma explosão. Quando a fumaça desapareceu, rachaduras e grandes danos foram vistos nas escamas da serpente, que rugiu de raiva e seu chifre começou a carregar uma eletricidade vermelha que disparou para destruir seu próprio veneno, e os raios continuaram destruindo grande parte da floresta. Quando ele fez isso, Fogo e Elon vão contra a cobra e entre eles começam a dar golpes consecutivos e em cadeia por todo o corpo até que Emerada caiu em cima da cobra em sua forma de dragão, esmagando sua cabeça contra o chão, mas rapidamente. Movimento ele cercou o corpo do dragão com seu próprio. Ele estava apertando com força e Emerada tentava escapar, mas a cobra abre a boca, mostrando sua boca cheia de dentes para tentar morder Emerada, mas ela retorna à sua forma normal, escapando e pulando para longe da cobra. Fogo tentou se aproximar, mas a cauda pontuda foi contra ele, mas Fogo mal conseguiu desviar, mas a cobra moveu sua cauda, dando um golpe poderoso em Fogo, mandando-o ao chão. Fogo. GHN, ele cuspe um pouco de sangue e seu cabelo brilha um pouco. Ele estava cheio de raiva, mas se conteve porque se perdesse o controle agora, isso pioraria a situação. Elon se aproxima de Fogo para ajudá-lo a se levantar. Elon, concentre essa raiva, Fogo. Vamos concentrar energia e ensinar a essa serpente que ela não tem nada contra nós. Elon começou a concentrar energia em suas mãos, criando uma esfera e Fogo copiou o que ele fez, criando sua própria esfera. Ambos estavam carregando mana para a qual a cobra negra estava vindo em sua direção pronta para atacar, mas tentáculos de polvo saíram do chão e a seguraram no lugar. Foi Emerada quem puxou vários tentáculos de polvo de suas costas e os enfiou no chão, e eles saíram debaixo da cobra e a mantiveram no lugar, como mencionado anteriormente. Elon, bom trabalho, Delta. Vamos Fogo. Ambos dispararam um raio de mana que atingiu a cobra, causando uma grande explosão. Os tentáculos foram destruídos com eles e Emerada serra um pouco os dentes, mas graças ao seu sangue de dragão negro, ela os regenera e os coloca de volta em suas costas. Quando a fumaça desapareceu, as escamas da cobra foram quase completamente destruídas e metade de sua cabeça foi destruída, mas ela começou a se regenerar até que seu corpo foi completamente regenerado, mas desta vez seus olhos vermelhos brilharam. Elon, eu não esperava que isso o derrotasse de qualquer maneira. Ele disse, observando enquanto a cobra tremia fortemente e sua cabeça começava a se dividir em várias cabeças, com 12 cabeças no total, a cobra havia se transformado em algum tipo de hidra. Daphne. Ele está em seu estado de hidra, o que significa que ele está usando 100% de seu poder. Agora você deve acabar com ele, Elon. Emerada. Uau! Ela sorriu ao ver o monstro tremendo à sua frente enquanto lentamente transformava suas mãos nas de um dragão enquanto Elon pulava para fugir, mas Fogo não teve a mesma sorte porque quando ele ia fazer isso, ele olhou para as cabeças de uma das cobras e seus olhos brilharam vermelhos e Fogo ficou hipnotizado. As cabeças aproveitaram a oportunidade para cuspir tudo de uma vez, uma grande onda de veneno em direção a Fogo, que consegue sair do transe e se cerca de mana para se proteger do veneno, mas ele cobre Fogo completamente. Elon, Fogo. Fogo manteve o manto de mana, mas o veneno lentamente comeu o manto enquanto estava prestes a consumir Fogo. Ele sentiu como se estivesse perdendo o controle e mais mana estava saindo de seu corpo enquanto ele fechava os olhos com força. Fogo. Um homem caminhava com uma mulher por uma vasta floresta. O homem em um movimento coloca sua palma no peito da mulher em um instante. Ele a desintegra completamente sem piedade, não deixando nenhum vestígio dela. Yamoshi. Não preciso mais de você, concubina, ele disse sem mais delongas com o bebê na mão. Ele tinha o que queria. Seu próprio filho era dele, então ele não precisava da mãe que só serviu para dar à luz seu filho, que era a única coisa que importava para ele. Yamoshi. Espero que a espera tenha valido a pena, Fogo. Ele disse ao filho enquanto o levava consigo para criá-lo e treiná-lo como era costume em sua família.
Assim os anos se passaram, onde o grande homem musculoso treinou seu filho até os 8 anos de idade. A toda velocidade, Fogo salta contra seu pai e lhe desfere vários golpes e chutes que fazem com que o próprio chão seja destruído à força, mas ele não move seu pai 1 centímetro, que nem mesmo se defende dos ataques com as mãos cruzadas. Yamoshi. Muito potencial, muito poder de ataque, mas não chega nem perto de ser o suficiente, um desperdício total. Ele suspirou, bastante decepcionado com seu próprio filho, que mesmo que ele tivesse poder, não era nada como ele esperava. Outro fracasso para sua lista. Não era a primeira vez que um filho o decepcionava. Fogo, pai? Yamoshi, talvez você não tenha amadurecido o suficiente ou seja apenas um desperdício. Essas palavras machucaram Fogo. Seu pai nunca lhe ensinou amor, mas também nunca lhe ensinou ódio ou desgosto, mas essa foi a primeira vez que ele disse algo assim para ele. Fogo, perdoe-me por ser uma decepção, pai. Ele disse com todo o respeito que pôde, mas dava para perceber que sua voz estava embargada e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Seu corpo tremia em parte por medo, pois sabia que seu pai podia ser cruel às vezes com coisas que o decepcionavam. Yamoshi, descanse em paz. Ele disse para surpresa de Fogo que viu como seu pai concentrava mana em sua mão e estava prestes a atravessar a cabeça de Fogo para acabar com sua vida, mas ele não esperava que no último momento, Fogo, por impulso, vendo sua vida em perigo, liberasse um poder de seu corpo em mana corrosivo que repeliu o ataque de Yamoshi. Yamoshi foi jogado para trás pelo poder, era a primeira vez que ele era empurrado para trás pelo ataque de Fogo e com tanta força. Quando ele olha para sua mão, ele vê que ela estava queimando por causa desse mana corrosivo de Fogo, mas com seu poder ele cura sua mão instantaneamente e então olha para Fogo. Fogo tinha uma aura única que desaparecia lentamente com os segundos. Aquela energia que emanava do corpo de Fogo desaparece completamente. Yamoshi. Interessante, aquela aura não era mana divina, mas algo além. Talvez no final você valha a pena. Ele disse enquanto Fogo engasgava e Yamoshi o pegava pela mão para pular. A força do pulo conseguiu destruir o chão, deixando uma grande cratera. E Yamoshi agora estava no ar e acertou Fogo na parte de trás da cabeça, desligando sua mente. Quando Fogo acordou, ele estava em uma cabana um tanto danificada e velha. Quando ele se levanta, ele vê um bilhete ao lado dele que ele lentamente pega para ler. Nota: não preciso dizer para onde irei ou o que farei, mas eu o perdoei, pois você me mostrou algo que outros não mostraram. Espero muito de você e o deixei trancado neste lugar, o santuário. Quero que você se torne mais forte e domine esse poder até que eu retorne em vários anos. Se você deixará ou não o santuário dependerá de você, mas espero que sim. Não tente me procurar ou escapar de mim, eu o encontrarei. Foi o que ele leu e seus cabelos começaram a brilhar, sentindo raiva do pai que o abandonou. Uma aura agressiva o cercava, mas ele para antes de perder o controle. Ele deve treinar e descobrir esse poder se quiser sobreviver ao pai. Mas o fato de seu pai querer matá-lo sem hesitar causou tantas emoções negativas que ele sentiu que iria explodir a qualquer momento. E sua aura era tão densa que até o chão em que ele estava completamente quebrado. Ele teve que treinar para superar seu pai, não, encontrá-lo e ensiná-lo o erro que ele cometeu. Fogo suportou o veneno enquanto sua aura de mana aumentava e aumentava. Ele não podia morrer aqui até que encontrasse seu pai ou ela o encontrasse para mostrar a ele o erro que ele cometeu e porque ele estava procurando tanto por um filho poderoso. Ele e os outros têm um objetivo, então ele não pode ser permitido aqui quando alguém lhe ofereceu uma mão para continuar em frente com seus amigos. Ele tinha que fortalecer sua mente e assumir o controle, mesmo que só um pouco. Um pouco era tudo o que ele precisava. Ele ia ajudar Fogo, mas viu como o veneno começou a inchar, ficando verde e finalmente explodindo. Todo o veneno foi desintegrado pelo mana destrutivo de Fogo que estava flutuando ao redor. Elon pensou ter perdido o controle, mas percebe um olhar concentrado. Instantaneamente, ele se move em alta velocidade e começa a explodir todas as cabeças com seus punhos cheios de mana.
A cabeça original vomita uma grande maré de veneno novamente e esse veneno começa a tomar a forma de várias cobras pretas. Emerada aparece e infla as bochechas novamente para disparar sua névoa rosa no veneno novamente, criando a ilusão de que seu verdadeiro alvo era a cobra. Emerada, você não aprendeu que não poderá usar isso enquanto eu estiver aqui, Elon. Não lhe dê ideias, Delta. Ele disse enquanto observava o veneno em forma de cobra cobrir o corpo da cobra, que liberou mais de seu poder de eletricidade vermelha, destruindo o veneno que destruiu grande parte de seu corpo, mas estava se regenerando. Seu corpo, escamas e cabeças se curaram enquanto Elon e Fogo disparavam seus ataques de mana na cobra. Grandes explosões encheram a cobra, que fortaleceu suas escamas ao máximo para reduzir o dano das explosões e após regenerar todas as cabeças, ela disparou todas elas, exceto a original, em fogo, que ele desviou ou destruiu usando seus punhos. A cabeça original está concentrada em Elon e Emerada. Elon, está na hora, Delta. Emerada, entendo. Elon usa seus fios de manas e Emerada seus tentáculos para segurar a cobra novamente e Garfiel sai da floresta e com um punho poderoso afunda a cabeça da cobra no chão. Garfiel, estou aqui, capitão. Elon, se você se atrasou, significa que você já ajudou outros. Garfiel sorri, mas o sorriso desaparece quando a serpente treme fortemente e manda Garfiel voando para longe para rapidamente atirar sua língua em Garfiel, que bloqueia duas de suas línguas com seus escudos gêmeos, mas a terceira ia acertá-lo, mas Elon moveu Garfiel para fora do caminho e recebeu o corte de sua língua. Garfiel, com os olhos abertos, vê como a mão de Elon começa a ficar preta. Elon sente como sua mão queimava e era comida, mas chegou um ponto em que ele parou de se espalhar, já que o corpo de Elon deteve. Sua pele preta começou a cair no chão, sua pele caiu no chão de uma forma nojenta que Garfiel parecia horrorizado com o que estava acontecendo com seu capitão por causa dele. Após a pele cair, sua mão se regenerou completamente e então voltou a envolver a cobra com seus fios para que Fogo e Garfiel, como se fossem feras sem controle, atacassem a cobra negra, dando-lhe uma chuva de golpes por todo o corpo enquanto ambos liberavam suas auras de mana. A cobra tenta se mover, mas Emerada e Elon a mantiveram imóvel no lugar para que ela recebesse toda a ira dos golpes de Garfiel e Fogo. Assim que a saraivada de golpes termina, ambos simultaneamente chutam para baixo a cabeça principal da cobra, enterrando-a no chão e levantando uma grande nuvem de sujeira, além de um tremor que ecoa por toda a floresta. Quando tudo se acalma, você vê a serpente se levantar lentamente, mas ela estava enfraquecida, mas não parou quando de repente disparou suas 3 línguas em Fogo e Garfiel, só restava um golpe para matá-los, mas desta vez, Garfiel planta o pé no chão e então o levanta, levantando uma parede de terra do chão que bloqueia as línguas da cobra. Mas de entre as árvores, um borrão preto sai e dá um chute na cabeça principal da cobra, mandando-a embora enquanto todos veem um homem com uma capa, que vai contra a cobra que estava no chão para tirar seu chifre, aproveitando que a cobra estava fraca para forçar e quebrar o grande chifre na testa da serpente. Então com sua autoridade de luxúria, ele transforma a cobra em uma forma minúscula para colocá-la em uma jarra e então colocá-la no inventário. Fogo concentrou uma esfera de mana em suas mãos para atacar esse ser desconhecido, mas Elon deteve. Elon, pare, ele é um aliado. Hancock simplesmente os observa para depois desaparecer, deixando-os em silêncio após derrotar a serpente negra e com isso, as 3 grandes Mabeasts caíram. Emerada reconheceu planos de Elon e permaneceu em silêncio. Elon, vocês deveriam ir ajudar Elsa. Emerada não perdeu um segundo de tempo, correndo a toda velocidade em direção à floresta, enquanto Fogo ficou atordoado por alguns segundos e então seguiu Emerada e depois Garfiel. O clone desaparece após completar seu objetivo. Invasão. Elsa correu enquanto os membros do culto atiravam suas facas na assassina que sem nenhum problema desviou as facas com sua adaga para uma velocidade monstruosa para cortar 6 delas ao mesmo tempo. Eles não puderam reagir já que para eles, Elsa havia desaparecido de vista.
Elsa continuou a se mover pelas árvores como uma sombra enquanto matava mabestes e cultistas igualmente por toda a floresta em alta velocidade, como se ela fosse um mesmo vento. Meili, por sua vez, estava tendo um momento um pouco pior, pois tinha dificuldade em manter o controle sobre seus mabestes, já que os arcebispos da Gula tinham maior controle do que o dela. Ela não conseguia assumir o controle dos mabestes inimigos e tinha que usar toda a sua concentração para mantê-los sob seu controle. Ela abria suas asas e algumas de suas penas ficavam afiadas e duras como ferro para dispará-las como uma chuva de facas contra os ocultistas que acompanhavam os mabestes e estavam indo em direção à vila. Ela estava realmente ficando exausta rapidamente. Se não fosse pela bênção e treinamento de Elon, ela teria caído exausta há muito tempo. Ela enviou seus mabestes contra aqueles controlados por Glutone. Mais membros do culto continuaram a aparecer usando magia contra Meili, que se esquivou para matá-los com suas penas ou mabestes, mas eles continuaram a chegar de todos os lugares e mesmo que ela tenha matado centenas, eles continuaram a chegar. Quando um foi morto, 3 o substituíram e Elsa estava ocupada em outro lugar. Meili, vocês são irritantes. Ela disse que, juntando as mãos, ia usar a magia que estava treinando e praticando sob a tutela de Elon, mas antes que ela fizesse qualquer coisa, espinhos de sombra apareceram no chão, matando todos os ocultistas e mabestes na área. Luxera, você sentiu minha falta, irmãzinha. Disse Luxera, que caiu de pé na frente de Meili enquanto sorria feliz ao ver sua irmã mais velha, Luxera. Meili, irmã mais velha. Ela disse feliz que sua irmã veio. Isso significa que eles terminaram com a baleia branca. Não só ela apareceu, mas Ichiro também apareceu, atirando uma chuva de flechas que cruzavam a floresta como balas, matando mais ocultistas e mabestes inimigos. Luxera, em breve os outros virão. Ela disse sabendo que eles vencerão. Agora Meili, junto com Luxera e Ichiro, vão fundo na floresta para continuar destruindo o exército dos arcebispos. Elsa continuou em alta velocidade, destruindo tudo que encontrava. Uma bola de fogo de um ocultista a impediu de seguir seu caminho, forçando-a a cortar a bola com sua adaga e então concentrar mana de vento em sua adaga e cortar o ar. O vento disparou na forma de uma lâmina que se dividiu em várias pequenas para cortar vários ocultistas. Elsa, isso não tem graça nenhuma. Ela gostava do gosto da morte, embora estivesse destruindo esses caras. Ela não sentia nada, já que esses ocultistas nem tinham vontade própria. Eram como zumbis obedientes, sem emoções. Ver suas entranhas é um pouco prazeroso, mas ela as usa como um bom aquecimento depois de mais de um mês apenas treinando. Então, um dia, ela abriria a barriga de Elon em combate direto. Do nada ela é cercada por mabestes, mas Elsa com um sorriso choca suas adagas criando uma forte ressonância que atordoa as feras com seu barulho alto e em um instante cria várias sagas de sangue que disparam em todas as direções, matando todas as mabestes. Isso só aumentaria o poder de Elsa, já que ela com seu controle de sangue usava o sangue dos corpos para criar mais armas para matar mais inimigos e assim criar mais armas de sangue. Simplesmente uma cadeia de massacre que aumenta a cada morte. Ela abriria a barriga de um ocultista enquanto mais apareciam se movendo como sombras entre as árvores e arbustos. Elsa apenas lambeu os lábios e prepara suas armas de sangue, mas um raio ilumina a floresta e todos os ocultistas foram abatidos. Boia, chegamos. Boia disse, aparecendo com suas adagas cobertas de eletricidade, enquanto atrás dele um enorme vampiro aparece com a boca aberta, pronto para comer o jovem. Mas Shadow cai como um meteorito em cima de sua cabeça, esmagando-a e destruindo o seu crânio, matando o vampiro, mas vários Guilty-Loves. Eles apareceram cercando o time. Elsa. Bom, pessoal, parece que teremos uma longa noite. Eles se viraram de costas, enquanto mais mabestes se juntavam aos Guilty-Loves. Na vila, os 4 clones de Ryuzu criaram uma barreira mantendo os mabestes ocultistas fora, enquanto Ryuzu ajudava a reunir os aldeões para irem para um lugar mais seguro. Embora Elsa e Meili tivessem a maior atenção do exército, o resto atacou a vila, mas a barreira resistiu enquanto os clones inferiores, semelhantes a bombas, corriam em direção aos ocultistas e bestas para explodir.
A barreira racha devido ao dano acumulado, mas antes de quebrar, 3 figuras caem na frente dos 4 clones de Ryuzu. Garfiel, você se saiu bem, vovó. Garfiel disse enquanto bloqueava várias facas de arremesso, apenas colocando seu escudo duplo no meio. Fogo foi contra os Mabeasts e Emerada contra os Ocultists. Bilma, jovem Garf. Ela disse, olhando para Garfiel que tinha um sorriso para ir ajudar seus companheiros, dando-lhes tempo para consertar a barreira novamente. Todo o time se uniu para dar um fim a essa invasão. Glutões Elon estava na frente de Roy e Rin estava na frente de Lily. Os arcebispos continuaram com seu sorriso zombeteiro, mostrando seus dentes afiados em uma ameaça. Elon estava mais atento a Rin, pois percebeu que ela estava tremendo levemente. Havia medo e raiva na alma de Rin. Estava crescendo como um balão prestes a estourar. Ele não sabia se era algo do passado dela, já que ele nunca tocava no assunto do passado das irmãs Oni, já que não queria entrar em assuntos muito pessoais, mas agora, em uma situação como essa, era preocupante. Elon, Aro, ele não deixaria Rin sozinho em uma luta contra esses monstros capazes de apagar as pessoas da existência. Ele não permitiria que um cenário como o que aconteceu com Rin acontecesse, então ele faria questão de derrotar Roy Alpard, Lee Batenkaitos e Louis Arnett. Ao acabar com Roy e Lee, ele isolaria Louis do mundo físico e então poderia lidar com ela nos corredores de memória da torre de vigia. Elon, Pandora cometeu um erro grave ao enviar todos vocês contra mim. Nenhum de vocês escapará de mim. Ele disse enquanto olhava para eles desafiadoramente, enquanto Roy corria contra Elon a toda velocidade com seus punhos prontos. Roy usa Leap para desaparecer e aparecer até chegar em Elon, que bloqueia seu punho com sua palma, fazendo com que o chão se quebre com a força e até mesmo as árvores ao redor sejam jogadas para todos os lados. Roy tinha força e velocidade monstruosas, mas era normal. Sua autoridade é realmente melhor do que no universo original. Agora chamado de Predador, que lhe permite comer tudo de uma pessoa. Não apenas suas memórias, mas suas habilidades e capacidades, proteções divinas, são digeridas para ganhar mais poder. Até o corpo desaparece da existência. Embora isso só aconteça quando eles comem o nome e a memória da pessoa. Quando ele viu suas capacidades com o Observe, ele sabia que deveria ajudar Rin contra eles. Elon e Rin trocam socos em alta velocidade, devastando tudo por onde passam. Roy o acompanha com suas artes marciais, tanta força e velocidade para consumir centenas de guerreiros e aventureiros em seu passado. Roy, você se move bem, mas ainda vamos te matar, Tsu. Nesse momento, Elon dá um soco no rosto de Roy, jogando contra várias árvores que são destruídas no processo. Elon, você estava dizendo alguma coisa? Elon disse enquanto fazia um gesto de que não estava ouvindo. Roy correu como um raio contra Elon, que bloqueou com a adaga de sua arma. Aparentemente neste mundo eles podem compartilhar suas memórias e poderes pelo que Elon vê. Roy desferiu golpes em alta velocidade que Elon continuou a bloquear com suas pistolas até que ele disparou 3 balas na barriga de Roy, acertando todas, fazendo pular para trás para ver sua barriga sangrando. Ele estava com muita dor, mas estava se regenerando lentamente. Naquele momento, Elon aproveitou sem hesitar para aproveitar e chover golpes em Roy, que bloqueou o melhor que pôde. Após a cura, ataca Elon com suas artes marciais e táticas, mas ele contra-ataca. Elon desvia de alguns ataques, mas recebe outros. Embora Elon fosse muito forte com 25%, ele ainda precisava consumir muito mana e mais do que Roy com Eclipse Lunar era um problema. Ter a experiência, estatísticas e habilidades de todas as pessoas que ele e Lee comeram o torna um oponente irritante. Ambos trocam golpes de artes marciais. Elon absorveu mana do ambiente para recuperar poder aos poucos. Roy conseguiu atingir Elon mais com força poderosa, mas ele conseguiu segurar. Roy, se você aguentar nossos golpes assim, então você realmente é muito forte. Você realmente é o arcebispo da inveja. Você é o escolhido dela, aquele apelidado de Abel. Tsu. Elon observa que aparentemente todos os arcebispos o reconhecem como o arcebispo da inveja por ser o escolhido de uma certa ela. Poderia ser Pandora ou Satela. Elon, estou apenas aquecendo.
Ele disse seriamente para usar a proteção divina do relâmpago e aparece ao lado de Roy para chutá-lo no rosto que não conseguia reagir. A velocidade de Elon aumentou muito para continuar a luta contra Roy, que continuou a atacar Elon sem piedade. Ele criou várias armas de mana, usando as técnicas e habilidades de assassino que ele conseguiu depois de comer todos na organização de assassinos. Mas ele estava notando algo em Elon. A cada segundo que passava na troca de golpes, Elon ficava mais rápido e mais forte. Roy estava começando a